Em 1998, foi criado o Consórcio Brasileiro de Acreditação, o CBA, instituição parceira da Joint Commission International no Brasil. Para conhecer um pouco mais sobre a história do CBA e também da acreditação no país, nós vamos conversar agora com a doutora Maria Manuela Alves dos Santos. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Gostaríamos então que a senhora iniciasse falando sobre a evolução da acreditação no Brasil. Olha, a evolução, nós começámos em 98, mas na realidade a gente não começa em 98. A história da acreditação começa em 92, quando aparece um manual trazido pela Organização Pan-Americana, que foi traduzido aqui, ele estava em espanhol, mas foi um manual que era muito débil, digamos assim, ele não era consistente. Nós criámos um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa no Instituto de Medicina Social da UERJ em 1994 e de 94 até 98 nós estudámos como era a acreditação no mundo. Nessa época, o Dr. Noronha já tinha ido aos Estados Unidos e já tinha tido uma participação na Joint Commission, numa visita que fez, e gostou muito do que viu e achou que aquilo era uma coisa muito importante para trazer para o Brasil. Depois disso, a gente criou o CBA em 98, depois de uma resolução ou de um acolhimento de um seminário que recomenda que se fizesse uma instituição sem fins lucrativos para se fazer acreditação no Brasil. É assim que começa o CBA. E a partir dessa fundação, como é que foi a evolução até hoje? A evolução até hoje foi crescente, ou seja, se começou timidamente, começa até pela própria palavra acreditação, que a maioria das pessoas que trabalhavam na área da saúde e dos filólogos diziam que essa palavra não existia em português. Então a gente começou por fazer uma oficina para saber a origem da palavra e descobrimos que a origem da palavra é romana e isso significava acreditar, ou seja, vem do verbo acreditar, e portanto é dar crédito a alguma coisa de bom, de qualidade. E isso, a gente começou a divulgar isso e começámos a trabalhar. Na realidade, em 98, nós começámos a trabalhar diretamente com a Joint Commission, fizemos um acordo e um trabalho de consultoria, eles fizeram uma consultoria para nós sobre o que era a acreditação e sobre o método deles, e a partir daí isso tudo se deslancha. Em 2000, a gente cria um manual semelhante ao que eles estavam criando e trocámos, digamos, muitas figurinhas, porque eles estavam também criando um manual internacional. Eles tinham tido a oportunidade em 97 do Congresso americano lhes permitir fazer acreditação fora dos Estados Unidos e, portanto, eles começaram a desenvolver também um manual. Isso para nós foi ótimo, porque a gente, par e passo, fomos criando dois manuais, um para eles e outro para nós. Em 2001, tomámos a decisão, os constituintes do CBA tomaram a decisão de que era melhor nós termos o mesmo manual da JCI. Porquê? Porque criaríamos uma expectativa de benchmarking para o resto dos nossos clientes, para todos os clientes do Brasil, com todos os clientes da JCI no mundo inteiro, que, portanto, hoje são quase 500 instituições que já estão acreditadas. Isso foi muito profícuo. Por outro lado, a acreditação começou a entrar, digamos assim, na discussão da área da saúde como uma necessidade de melhorar a qualidade e uma necessidade de melhorar a segurança. Tiveram vários fatores que influíram nisso. Primeiro, que nós do CBA conseguimos pôr na agenda política do Ministério da Saúde a discussão do que era a acreditação. Fizeram vários eventos, nos chamaram e nós sempre falámos sobre isso. E depois a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também fez um grande seminário em 2008 e o ponto central era a acreditação de serviços. E aí isso começou a tentar falar
da acreditação também de operadoras de planos de saúde. Mas basicamente de serviços, ou seja, havia uma necessidade e no mundo inteiro havia uma discussão, primeiro do erro, ou seja, o erro humano existe e a gente tem que entender que existe, mas que nós precisamos de minimizar os riscos para que isso aconteça e, portanto, isso começou a se desdobrar. Então, teve fatores propícios a que o processo de acreditação evoluísse e que tivesse uma evolução relativamente importante e grande. E como é que a senhora avalia a segurança em saúde no Brasil? Eu diria que quando nós falamos de segurança, a gente tem que pensar não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque essa é uma preocupação hoje do mundo. Existem fatores e factos e coisas pequenas que nós podemos fazer para evitar, para diminuir os riscos. E isso são coisas muito mais simples do que a gente possa pensar. Então, o que aconteceu? A primeira campanha foi para melhorar a infecção hospitalar. E a campanha se baseou na lavagem das mãos. Nada mais simples do que isso, certo? E que já dá um grande resultado. E que dá um grande resultado. Chega a diminuir 50%, o que é uma coisa fantástica. O que acontece com essa campanha é que não resolve nós fazermos treinamento das pessoas, fundamentalmente de médicos e enfermeiros, uma vez por ano. Tem que se fazer de 3 em 3 meses, porque tudo o que se torna rotina, ela deixa o treinamento para trás. Ou seja, você passa a fazer isso de uma forma tão rotineira que esquece os passos a serem feitos. E, portanto, não resolve. Ou seja, é um treinamento permanente. Na área da saúde, tudo o que leva a risco, se treinado, diminui, mas tem que permanentemente retreinar. E isso é uma coisa muito difícil. Se nós pensarmos que a maioria das instituições, mesmo instituições pequenas hospitalares, têm cerca de 800 a 1000 funcionários, isto significa que a gente tem que treinar 800 ou 1000 funcionários de 3 em 3 meses, por exemplo, para lavar as mãos. E, portanto, é difícil, não há dúvida nenhuma. Mas é muito importante. A segunda campanha foi em cirurgia segura. Todos nós sabemos e temos ouvido falar, e nos últimos anos, isso, pelo menos nos últimos 4 anos, isso tem sido muito frequente, em cirurgias erradas, em cirurgias em lados errados, em cirurgias em pacientes errados, ou seja, paciente que não era para fazer aquela cirurgia fez, calcula o dano que isso significa. Tá? Em pacientes em membros errados, ou seja, eu vou fazer uma cirurgia no lado direito e estou fazendo do esquerdo. E isso vai até ao extremo. Por exemplo, eu vou retirar um rim do lado esquerdo porque ele tem que ser retirado. Mas quando eu faço a cirurgia, eu faço do lado direito e é o rim que está sadio e que eu não tenho depois como repor. Porque vou ter que fazer o do esquerdo que está ruim e vou ter que fazer um transplante para recompor esse paciente. Calculo o que isso significa de custos e de prejuízo para o paciente.